Olá, gatinhos e gatinhas, meus desconstruidinhos da história. Qual preconceito nós vamos romper hoje? Aquele preconceito que está aí escondidinho dentro dos vossos seres. Cada dia que a gente consegue romper e desconstruir um preconceito é uma evolução pessoal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, sobre padrões de beleza na história. Essa música foi escrita por Vinícius de Moraes em 1900, na década de 60, e falava sobre a beleza de uma mulher, a garota de Ipanema. E será que essa mulher realmente representava a beleza brasileira? Nós sabemos que as mulheres brasileiras, em sua maioria, são formadas por afrodescendentes. Então, se a gente tivesse um arquétipo para representar a nossa beleza, seria de uma mulher afro. Então, por que os padrões de beleza se fazem na história? No vídeo de hoje eu vou explicar, fiz alguns recortes para vocês entenderem o que é padrão, como eles mudaram e como a gente precisa desafiá-los. E mais ainda, nós vamos discutir o quanto seguir esses padrões também pode causar danos em várias pessoas, principalmente na juventude. Vem comigo, vamos falar sobre padrões de beleza na história. Eu começo falando de dados que assustam. Esses dados eu tirei de uma pesquisa da Dove, aquela empresa de cosmético. O nome dessa pesquisa é Real Beleza. E nessa pesquisa foram entrevistadas diversas mulheres e os dados são assustadores. Primeiro, é que 4% da população mundial feminina se considera bonita realmente. 72% das meninas se sentem pressionadas para seguir algum determinado tipo de padrão. Mais da metade das mulheres sabem que toda mulher possui alguma coisa bela, mas, infelizmente, essas mulheres não sabem detectar o que é belo em si. E além desses dados da pesquisa Dove, é preciso lembrar que esses números ficam mais preocupantes quando a gente parte para estatísticas de saúde mental e saúde física. 8 a cada 10 jovens no Brasil possuem distúrbios alimentares. Então, esses dados são alarmantes e eles refletem o quão nocivo é tentar seguir à risca uma ditadura de um padrão de beleza. Como eu disse a vocês, hoje eu fiz alguns recortes para vocês entenderem o porquê que os padrões de beleza mudam, não são fixos, o que é bonito aqui não foi bonito antes, e também o porquê que a gente deve se desvencilhar um pouco dessas ditaduras e dessas normas sem seguir à risca isso daí. Primeiramente, a gente tem que entender o que é um padrão. Um padrão é um conjunto de normas, no caso do padrão de beleza, um conjunto de características que você precisa ter para ser considerado belo. Olha que noção pobre de beleza. E os padrões, eles tendem a ser universais, principalmente nos dias de hoje, com a globalização e as mídias digitais. Mas eu preciso lembrar a vocês que ainda existem algumas comunidades locais que têm os seus padrões próprios, né? No caso de algumas comunidades, de alguns grupos indígenas e até grupos africanos, ou grupos que não têm tem um círculo de convivência mais fechado. Mas, infelizmente, a tendência é a universalização desses padrões. Os padrões nem sempre foram os mesmos, eles mudaram na história de acordo com o tempo e com a sociedade.
eu fiz um recorte aqui. Nós vamos falar da sociedade específica, sociedade ocidental. Logicamente que a sociedade oriental tem os seus padrões específicos de beleza, mas eu me detive aqui a elencar alguns períodos e algumas sociedades para vocês entenderem como que nós chegamos até o padrão atual, certo? Então começa a minha linha do tempo dos padrões de beleza na história ocidental com o Egito. O Egito, os egípcios, eles foram precursores do uso de cosmético e da maquiagem. Mas lá, tanto os homens como as mulheres faziam uso da maquiagem, tanto que o faraó aparecia com seu olho bem delineado, que é uma marca característica do povo egípcio. Outra coisa também que a gente fala de Egito e já lembra, além das pirâmides, é a rainha Cleópatra. Ela era referenciada pela sua beleza, a literatura conta que ela era uma mulher muito atraente, porém, quando ela foi retratada no cinema, já no século XXI, pela atriz Elizabeth Taylor, adivinha como a Cleópatra apareceu? Ao invés de aparecer negra, porque o Egito fica na África, colocaram uma atriz branca de olhos claros para fazer a Cleópatra. Olha o que é a noção de subverter um padrão de beleza. Então, eu estou pensando a Cleópatra bonita com o padrão do século XX, e não a Cleópatra como ela era bonita já naquela época. Olha aí que perigo, né? Depois da sociedade egípcia, a gente vai para os gregos. Os gregos, a beleza grega era personificada em corpos fortes, corpos musculosos, perfil atlético, tanto é que a gente vê nas várias estátuas e várias pinturas dos gregos. Depois dos gregos, a gente já vai para a sociedade europeia medieval, do século V ao século XV. A Europa Ocidental viveu o feudalismo e a Idade Média, e na Idade Média a referência de beleza era as pessoas mais cheinhas, as pessoas gordinhas. A base da alimentação na época era o pão, então isso retrata muito bem o porquê, né, a gente tinha esse padrão de beleza das mulheres e homens mais cheinhos. A Europa renascentista vai continuar com esse tipo de padrão das pessoas mais cheinhas serem as belas. Isso vai começar a mudar no século XIX com o uso disseminado dos espartilhos. O espartilho que contraía a cintura feminina, algumas mulheres ficavam até com falta de ar, sufocadas, começou a desenhar esse corpo longínquo que a gente começou a cultuar, esse corpo mais esguio. Depois, no século XIX, também começa a aparecer na literatura as primeiras menções à dieta, a regime, pela literatura médica. Então, o século XIX vai ser o início dessa ditadura da magreza que nós vamos vivenciar mais no século XXI. Depois do século XIX, o século XX e XXI, nós já conhecemos a história, vai ser da delimitação da magreza como uma ditadura dos corpos. As pessoas, para serem consideradas bonitas, vão ter que ser magras, senão elas não são consideradas bonitas. E daí nós temos um tanto de excessos cometidos e distúrbios causados por esse tipo de ditadura de padrão de beleza. Já no século XX e XXI, nós vemos o padrão de beleza sendo imposto como padrão magro. E no século XXI, mais especificamente nos fins do século XX e início do XXI, em 1990, em 2000, nós vamos ter a ditadura da magreza extrema, daquela magreza esquelética, colocada aí nas passarelas por vários modelos. Isso vai trazer uma grande preocupação, porque nós sabemos e vimos várias reportagens em que essas modelos falavam da sua rotina e dos distúrbios alimentares que elas desenvolveram até então por se inserir nessa magreza extrema.
como a bulimia e a anorexia. E infelizmente, gente, nós temos a representatividade do mundo da moda. Quando a moda surge, modelos estão lá, muitas garotas se inspiram. É a questão da representatividade. E daí muitas garotas começam a seguir esse padrão, se sentem infelizes por não estarem inseridas nesse padrão. E nós vemos também muitas garotas com esses distúrbios de anorexia e bulimia. Por isso a representatividade e a diversidade é tão importante. Esse ano a Calvin Klein lançou a campanha com essa modelo negra, trans, e lançou questões aí pra gente refletir. O que é importante ver? A diversidade na beleza ou um padrão único de beleza? Eu ressalto também que, logicamente, que esses grupos da indústria de beleza, que inclusive eu estava pesquisando, gente, quem quer investir aí, ó, a indústria de beleza cresce muito no Brasil. Nós somos o país, em relação à Inglaterra, nós consumimos 11 vezes mais cosméticos do que a Inglaterra. Então, essa indústria em potencial também tem um olhar capitalista sobre os acontecimentos. Então, captar essa diversidade foi importante para a indústria, porque ela lucrou com isso, assim é o capitalismo, né? Mas, se nós formos ver, até o ano 2000, a maioria das mulheres brasileiras, que eu já citei que eram afras, não tinha cosmético e nem produtos específicos para o seu tipo de cabelo no nosso país. Não tinha a base da cor da pele, não tinha maquiagem da cor da pele, e isso foi olhado por essa indústria da beleza e foi captado. Hoje a gente tem vários produtos, e também a indústria da moda está olhando esse possível mercado aí e inserindo esses padrões que devem ser revistos. Eu chamo a atenção de vocês também para que, como nós, incutidos desses padrões ditadores de beleza, às vezes produzimos aqueles comentários maldosos em relação às pessoas, como: ai, como você está gorda, ai, como você está magra demais. Povo, entendam, isso não diz respeito a gente, só diz respeito à pessoa. Não sei se vocês acompanham a mídia. O ano passado, a Xuxa recebeu diversos comentários maldosos quando postou uma foto e foi criticada por estar velha demais. Sim, nós vivemos numa sociedade onde as mulheres não podem envelhecer, não podem ter cabelo branco, nem rugas. Lembro vocês também da Adele. A Adele, essa cantora maravilhosa, diva, quando postou foto em que aparece o notável emagrecimento, foi muito elogiada e muitos comentários falando: nossa, como agora você está bela. Como se essa mulher nunca fosse linda e maravilhosa por ela mesma. Então, diante de todos esses padrões que nos força a exibir juízos, exibir comentários maldosos, que nós possamos educar o nosso olhar para a diversidade na beleza. Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. Então, por que nós não começamos a educar o nosso olhar para captar as diversas nuances que existem na nossa beleza cotidiana? O nosso país é de uma beleza enriquecedora e uma diversidade na beleza tão única que é impossível a gente ficar trancado num padrão e não enxergar isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês aí a pensar um pouquinho mais, levantar aí uma dúvida aí sobre o que é belo, o que não é belo. Vou pedir para vocês compartilharem o vídeo com um amigo ou conhecido, se inscreverem no canal, darem um like, ativarem o sininho. Um beijão e até o próximo vídeo.